Bom, textos milenares de um lado e a ciência moderna do cérebro do outro. Parecem mundos completamente opostos, não é verdade? Mas olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo e ver como essas narrativas antigas podem, literalmente, servir como ferramentas psicológicas de altíssima precisão. É como se elas fossem o projeto de arquitetura para uma verdadeira transformação moderna. E para entender isso, a gente vai analisar a obra A Vida de Jesus, de Márcio Bringente. E o que a gente descobre logo de cara é super intrigante. Não é só um relato histórico, sabe? Na verdade, o texto mostra uma aplicação prática de programação neurolinguística. A ideia é construir uma nova arquitetura mental, reestruturando tudo, tijolo por tijolo, crença por crença. O mais fascinante de tudo isso é o objetivo central que a obra apresenta: falar diretamente com a mente inconsciente, enquanto a mente consciente está ali, distraída com a história. É basicamente como inserir um novo código de direção num sistema operacional que já está rodando lá no fundo, em segundo plano. Essa metodologia funciona literalmente como uma via de mão dupla. De um lado, a mente consciente capta a lógica, a narrativa, os eventos históricos. Do outro, o inconsciente está lá absorvendo essas metáforas e gatilhos que são super transformadores. É, sem dúvida, uma engenharia perfeita para construir novos alicerces dentro da gente. E para começar a erguer essa construção, o texto usa âncoras muito poderosas. Por exemplo, a famosa frase "e o verbo se fez carne". Isso planta sementes de um conforto psicológico gigante, porque estabelece ali, na base de tudo, que o extraordinário pode perfeitamente habitar na rotina mais comum de qualquer um de nós. O que nos leva naturalmente para as fases mais silenciosas dessa história. O nascimento humilde e aqueles anos ocultos representam o que a gente pode chamar de crescimento invisível. Sabe aquele momento em que parece que ninguém está olhando? Pois é exatamente aí que a verdadeira fundação estrutural do nosso futuro está sendo concretada. Seção 1. A encruzilhada da escolha. É neste ponto exato que o terreno se divide, e a direção que a gente toma aqui vai ditar toda a fundação do resto da jornada. A passagem da tentação no deserto atua como um espelho de dupla face incrível. Imagina dois caminhos se estendendo na sua frente. De um lado, a passividade e o medo. Do outro, o entendimento espiritual profundo. Isso força uma avaliação rigorosa do peso de cada decisão, analisando os prós e contras na hora de escolher qual estrada vamos pavimentar. Passando por essa encruzilhada, ocorre um reenquadramento genial na análise. Os milagres deixam de ser vistos só como maravilhas intocáveis do passado. Em vez disso, eles viram exercícios cognitivos superativos, como se fossem verdadeiras marretas, prontas para quebrar e demolir as nossas maiores limitações internas. Para ficar mais claro, pensa na história da fé do centurião. A lição oculta aqui é um avanço psicológico que ensina o nosso inconsciente a confiar que a verdadeira autoridade não tem fronteiras geográficas. Barreiras gigantescas podem ser totalmente demolidas com uma única, mais profunda mudança de perspectiva mental. E na mesma linha, os 5 pães e 2 peixes. A multiplicação reprograma nossa mente para desligar aquele alarme constante de escassez que fica tocando na cabeça. Constrói a confiança de que até as nossas ofertas mais simples e humildes são suficientes, desde que conectadas à direção correta. Seção 2. Cultivando o solo interno. Porque, para ancorar de vez todas essas mudanças, a gente precisa primeiro preparar bem o terreno da mente. A gente vê isso perfeitamente na parábola do semeador. Esses 4 tipos de solo se correlacionam com precisão cirúrgica aos nossos estados mentais. Vai desde a distração total lá no caminho, passando pela alegria passageira do solo pedregoso e as preocupações do solo espinhoso, até chegar à receptividade do solo fértil. E faz todo sentido. É apenas no terreno fértil que os novos padrões estruturais conseguem criar raízes firmes. E então temos aquelas conversas enigmáticas, tipo a de Nicodemos. A exigência sobe de nível aqui, desafiando a gente a abandonar pura lógica e abraçar o novo nascimento, que é, essencialmente, um reinício cognitivo completo na forma como filtramos a realidade ao nosso redor. E, finalmente, a seção 3, alcançando a prosperidade eterna, o grande alvo no fim de todo esse rigoroso exercício de reestruturação. Mas preste atenção num detalhe crucial. Essa prosperidade não tem nada a ver com o acúmulo material, viu? O foco aqui é cumprir uma lei superior de paz e justiça. É sobre absorver esses princípios tão profundamente, até que eles se tornem as engrenagens centrais das nossas ações automáticas no dia a dia.
A jornada para essa prosperidade segue um passo a passo super metódico. Passo 1, a mente lógica compreende a história. Passo 2, o inconsciente absorve a metáfora. Passo 3, acontece a verdadeira transformação interna. E o passo 4, fechando o ciclo, é a prosperidade espiritual. Essa sequência atua exatamente como uma escalada constante. É uma construção contínua, onde cada etapa, cada tijolo assentado, prepara a mente e ajusta a direção para um propósito muito mais elevado. Conforme a gente vai chegando no clímax dessa arquitetura narrativa, a entrada triunfal em Jerusalém funciona como uma âncora emocional. Ela vem para sinalizar que a verdadeira vitória nunca é imposta pela força bruta, mas sim construída na base da humildade e da paz. Na conclusão, com a ressurreição, a imagem de Jesus atravessando portas trancadas serve como uma sugestão hipnótica fortíssima. Isso ensina à nossa mente que não existe medo interno ou barreira estrutural capaz de bloquear a paz. A direção vai estar sempre aberta. O que nos traz para a grande encruzilhada final dessa nossa exploração. Será que a gente vai continuar confortavelmente sentados na arquibancada, apenas como espectadores dessa narrativa milenar? Ou será que vamos colocar a mão na massa e usar essas ferramentas para reprogramar a nossa própria vida? O manual de construção interna está bem aí, aberto. Qual vai ser o próximo passo que a mente vai dar?